Saudações! Estamos hoje mais uma vez com o programa Papo das Artes, uma realização da TV Alba em parceria com a Academia de Letras da Bahia, visando apresentar a arte baiana, feita por baianos e por pessoas que moram na Bahia, pessoas relevantes que vêm revelando todo um saber, toda uma poética, toda uma simbologia muito nossa. E temos apontado vários artistas de linguagens diferentes. Hoje nós temos o orgulho de estar trazendo uma convidada especial, Edileuza Santos, coreógrafa, dançarina, professora. Edileuza, como vai? Bem, Lia, obrigada. Quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui e estar ao seu lado. Obrigada, obrigada. Nós temos na Bahia o orgulho de sermos a primeira escola de dança de nível universitário do Brasil, que agora já tem 60 e tantos anos. Isso. E eu tive a honra de participar do início dessa fundação, ainda menina, e hoje vejo os frutos desse trabalho. Uma das atividades da escola de dança que mais demorou a se afirmar foram as danças negras, de origem da cultura ancestral africana. E como hoje há uma consciência muito grande sobre o que é essa cultura diaspórica, decolonizada, nós temos muita honra de ter pessoas, coreógrafos e dançarinos de alto nível, como Edileuza Santos. E eu gostaria que ela falasse um pouco sobre como ela chegou à dança, da onde você veio, como é sua família, como foi sua infância que te levou a esses caminhos. Bom, eu sou de uma família negra, é óbvio. Fui criada com pai e mãe, né? Algumas vezes é raro uma mulher negra ou um homem negro ser criado pelos pais, pela mãe e pelo pai. Errado? É raro. Ah, é raro, sim. Né? Isso, então, mas eu tive essa base, que eu acho muito importante, essa base familiar, né? E eu tive essa base familiar. Bom, eu nasci e me criei no bairro da Liberdade, um bairro negro, eu acho que é um bairro mais negro da cidade de Salvador. E esse bairro da Liberdade, a cultura negra se faz presente no seu dia a dia. Então, eu convivi com isso, né? Não só no dia a dia, né? no ouvir do berimbau, das rodas de capoeira, no som do tambor dos candomblés dentro desse bairro da Liberdade, os grupos de samba. Então, todo esse caldeirão me fez refletir e me fez apontar esse caminho para a dança. Além disso... Eu queria te perguntar uma coisa. Eu tive muitos alunos que depois se tornaram profissionais em dança, que vieram da escola Duque de Caxias, da professora Neide Aquino. Não sei se você foi aluna de Neide, foi? Fui, sim, é minha mestra. Olha aí, que mulher, que professora foi essa, que ela encaminhou tantos alunos que se tornaram profissionais de dança. Isso. Foi muito importante para mim eu estudar nesse colégio. Mas voltando só um pouquinho nesse berço familiar, minha família é do candomblé. E meu pai e minha mãe era funcionária pública estadual, meu pai mecânico.
E meu pai gostava muito de ouvir música. Ele gostava. Lá em casa tinha uma radiola, aqueles bolachões, né? Disco. E meu pai comprava disco de Roberto Carlos, Elis Regina, Wilson Simonal. E dentre esses cantores tinha uma ativista africana chamada Miriam Makeba. Sim, quem não lembra dela? E Miriam Makeba, eu mais ou menos com uns 9 ou 10 anos, eu botava esse disco e ficava na sala dançando. Eu não gostava de brincar muito. Eu acho que a dança já estava ali em mim, né? E foi uma coisa importantíssima para mim, porque esse ouvir de Miriam Makeba, né, uma ativista africana, foi me levando para esse lugar da dança. Que eu acho que foi importante né, não sei como meu pai conseguiu esse LP dessa negra africana, ativista, enfim. Então, além disso, esse berço familiar, minha mãe, né, minha mãe biológica, ela me ensinou a ter fé e crença para com os orixás. Então, isso foi muito importante. Esse universo, então, eu já vinha desse universo, eu já estava inserida nesse universo. Bom, voltando agora para o Colégio Duque de Caxias, eu fui aluna, fiz meu curso médio no Colégio Estadual Duque de Caxias e conheci essa querida, a minha mestra, a professora Neide. Foi ela que me apresentou, Lia, as linguagens artísticas. Foi ela que me apresentou o teatro, a música, o canto. Eu fui aluna, eu tenho um privilégio de ter sido aluna da artista plástica Ieda Maria. Não diga. Ela era professora do Duque de Caxias. Então, tudo isso me abriu os meus 5 sentidos. Né? A professora Neide era uma pessoa que ela percebia, eu acho que ela já me via, né, como uma artista. A primeira vez que eu fui, quando eu comecei a dar aula de dança, foi ela que me conduziu. Ela chegou para mim e disse assim: Edileuza, está na hora de você começar a dar aula. Eu digo: dar aula, professora? Sim. Aí ela arranjou um colégio no próprio bairro da Liberdade e ela percebia que eu tinha também esse talento de ser professora. Que idade mais ou menos? Eu devia ter uns 16, 17 anos. Adolescente. Adolescente ainda, né? Descobrindo umas coisas. Então, foi esse grupo, foi com a professora Neide que eu percebi que eu queria ser uma artista da dança. Mas ela me proporcionou vários momentos que me despertaram. No caso, vou exemplificar, ela me levou para assistir Ismael Ivo. Uau, que sorte! Ismael Ivo. Lembro que foi aqui na UFBA. Ele estava fazendo um solo e quando eu vi Ismael Ivo, aquele corpo, cada parte do corpo dele falava. Eu disse: gente, existe um outro tipo de dança que não é... Vamos explicar. Ismael Ivo foi um paulista, negro, dançarino lindo. Ele era em si um cenário. Maravilhoso. Trabalhou comigo, eu tive a honra de tê-lo como solista no espetáculo que eu fiz bolero lá em São Paulo, quando eu trabalhei com o balé da cidade de São Paulo. E ele é um dançarino que fez carreira, foi estudar nos Estados Unidos e depois fez carreira na Alemanha. Uhum. Foi um homem importantíssimo para a dança. Isso. Então, professora Neide me abre os meus 5 sentidos para eu perceber, né, que o meu universo não era só aquele da dança negra. Ela também, Rofe, outro exemplo que eu sempre, né, eu acho importante para mim. Ela me apresentou Rofe. Desculpe, Rofe Gelewski, que foi um alemão que veio dirigir a escola de dança, substituindo Janka Rutzka, que foi diretora dessa escola de dança da Universidade Federal da Bahia. Nos primórdios, foi quem organizou a parte regimental da escola. Então, Rofe, na década, eu não me lembro se década de 80... 60, bom, ele chegou em 60.
Mas você era menina ainda. Era menininha. Ele retornou para Salvador e estava dando um curso numa casa na Pituba. A professora Neide conversou com ele, enfim, e organizou um fim de semana, sábado e domingo, para a gente ir fazer esse curso. Eu, Sueli, Edson, auxiliadora, enfim. Quando chegou nesse curso, nessa oficina, Rolf nos colocou sentados na ponta de uma cadeira e colocou uma música e disse assim: vocês vão levantar o braço durante a duração dessa música. Imagine, eu vindo do... espontaneamente improvisando. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Né? Aí coloca outra música, o braço esquerdo. Aí a gente percebendo. Isso foi um sábado e um domingo. E no domingo, Rolf dança pra gente. Ele dança. Quando eu vi aquele homem enorme, eu digo, é uma gaivota? O que é isso? Então ela foi despertando, né, na gente, que a gente percebesse, né, que o nosso universo era muito maior do que a gente imaginávamos. Outra coisa também, professora Neide, o grupo, esse grupo Exaltação à Bahia, que eu participei, que ela coordenava, não era um grupo folclórico, né? Agora, hoje em dia, dizem parafolclórico. Mas, naquela época, ela é intitulado Grupo Folclórico. Mas não era só um grupo folclórico. Nós tínhamos um coral, tínhamos teatro, a gente fazia de tudo. Porque Neide tinha uma visão de multilinguagem, né? Isso. E quando chegava o período de janeiro e fevereiro, as férias, ela dizia assim, bom, nós vamos agora conhecer a cidade de Salvador. Foi a professora Neide que me apresentou os museus. Que lindo. Era museus, era igrejas, então os pontos turísticos que ela achava que era importante a gente conhecer. Então a professora Neide me abriu essa janela. Me diga quem eram seus colegas nessa época. Nessa época era. Junto com Neide, alunos de Neide. É, porque o grupo era um grupo da escola, do colégio, e era formado por alunos e ex-alunos. Então, éramos Sueli Ramos, Edson Bispo, Adelice Torre, Ronaldo Ferreira, Américo Paranhos, Antônio Jorge, Graça Ribeiro, Elísio Pita também fez parte. Você lembra de cada um, nome e sobrenome? Zebrinha também fez parte desse grupo, Tony Calado também fez parte desse grupo. Não diga. Quem é mais, meu Deus? Foram tantas pessoas. Que lindo. Né? Todos profissionais depois. Isso. E a Baiatussa que promovia esses encontros, essas viagens, né? Então, eu queria, só para a gente terminar esse bloco, dizer como a partir do Exaltação da Bahia de Neide Aquino e do Duque de Caxias, você chegou à universidade. Isso. Como é importante a gente ressaltar que naquela época nós tínhamos a disciplina Educação Artística. Sim. Nas escolas públicas. Sim. Isso é fundamental, porque é nessa disciplina que você vai conhecendo as artes. Né? E eu tive essa possibilidade e o grupo Exaltação à Bahia, que foi um grupo, foi uma escola para mim. Eu sempre falo, a professora Neide foi minha mestra, eternamente. Eu ainda ouço ela dizer assim, Sueli, que Sueli canta, tem uma voz bonita, né? Sueli, não cante numa mesma cor, tem um colorido, Sueli. Que lindo. E isso eu penso, isso ficou no meu chip aqui. Para a dança também. Para a dança também. Você transpôs isso. Isso. E como foi que você resolveu fazer universidade? Bom, durante todo esse processo no Duque de Caxias, eu me apaixonei pela dança. Aí eu digo, não, é isso que eu quero. Minha família me apoiava, sempre me apoiou, e eu disse não. E outra coisa, já tínhamos pessoas no grupo, como Adelice Torres e Edson Bispo, que eram já formados pela escola. Então, eles incentivavam também a gente. E aí eu resolvi, eu digo, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou, né, determinar para a minha vida. E aí eu faço vestibular
Naquela época, na década de 80, nós tínhamos as provas, né, de português, matemática, química e tinha o teste de aptidão, coisa que atualmente não tem mais na escola de dança. Então, nesse teste de aptidão, eu fui me preparar, né, fazer aula de balé. O próprio grupo, a gente tinha essa visão, né, era um grupo folclórico, mas que nós tínhamos aulas de dança moderna, de capoeira, de canto, enfim. Então, eu fui me preparando para adentrar na escola. Chegando aqui na escola de dança, era o que eu imaginava. Eu queria novas possibilidades. Eu queria novos rumos, eu queria novas ferramentas. E isso eu encontrei aqui na escola de dança. Era técnica de dança moderna 1 até 6, balé. Isso nós vamos deixar para o próximo bloco, que eu quero que você fale um pouco mais sobre sua formação acadêmica. Sim. Agradeço, vamos esperar o próximo bloco para aprofundar mais a formação de Edileuza Santos. Voltando ao segundo bloco do programa Papo das Artes, hoje tendo como convidada Edileuza Santos, coreógrafa. Gostaria que ela falasse mais sobre a sua formação acadêmica na Universidade Federal da Bahia. Edileuza, como foi quando você entrou, o que você percebeu e descobriu aqui? Bom, saindo do meu universo, né, negro, do bairro da Liberdade, do Colégio Estadual Duque de Caxias, adentro nessa escola, a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Encontro aqui novas possibilidades, novas ferramentas, e era isso que eu queria. Eu queria ver outros caminhos, porque você sendo artista, você quer caminhos diversos, um leque de opções. E isso eu encontrei aqui na escola. Disciplinas, dança moderna 1 até 6, né? Balé 1, 2, 3, metodologia, coreografia, rítmica, enfim, várias disciplinas que para mim eram ferramentas que eu sabia que eu tinha uma necessidade, que eu queria... Você entrou no curso de licenciatura? Licenciatura, né? Eu percebi que eu tinha também esse, não sei se é dom, não sei, mas eu gosto também de ensinar, gosto de dançar e de ensinar. Bom, nesse universo da UFBA, eu fico empolgada, né, em ver ferramentas, mas eu percebi que esse espaço negava o meu corpo. Esse espaço não aceitava o meu corpo. Isso que década foi? Década de 80. De lá para cá houve uma mudança, graças a Deus, radical e uma consciência. A escola de dança hoje tem consciência da importância da cultura negra na Bahia. Isso. Então, esse meu corpo... Você sofreu... Muito. Discriminação dentro da sala de aula. Isso, exatamente, na sala de aula. Primeiro, a minha bunda era uma coisa que incomodava na aula de balé clássico, né? Achavam que por eu ter carne, por eu ter essa bunda volumosa, que eu não poderia ficar no elevê, que eu não tinha capacidade de fazer um batimantandi, que eu não tinha capacidade de dar uma pirueta. Porque o balé clássico tem um padrão a partir da figura europeia, branca, ocidental. E os passos são padronizados, onde há um ideal de se chegar a esse formato. Então, os dançarinos tinham que se conformar e está
adequados a esse padrão europeu branco. Isso. E tendo todo esse universo que negava, mas não era só na aula de balé, era na aula de coreografia, era na aula de improvisação, né? Esse corpo se mexe de uma forma diferente, fora do padrão que a escola tinha. Né? A escola não percebia essa cultura no seu entorno, essa cultura tão forte negra no seu entorno. Eu vou fazer uma observação aqui importante. Quando eu cheguei aqui em 57, eu sou muito velha, eu tinha 17 anos. A minha mestra, Janka Rutska, que fundou esta escola, que criou essa escola, a primeira coreografia que ela fez foi orientada por Abdias do Nascimento, um grande homem o primeiro senador negro que defendia toda a negritude e a cultura do negro e orientava a Janka. E Janka foi buscar e foi beber, assim que uma polonesa, recém-chegada da Europa, no Brasil, fugindo dos horrores do pós-guerra. Ela foi beber nos candomblés diretamente e fez uma suíte a partir das culturas de origem da herança negra. Ela começou com uma coreografia candomblé, botando como percussionista, além de um grupo, Eda Mota, que era uma mulher percussionista, que era coisa rara, imagine em 57 isso. Ela começou com isso, começou levantando Águas de Oxalá, candomblé, ex-votos, e ela foi embora logo depois. Então isso foi desviado. Quando Rolf Gelewski, um outro alemão que veio para cá, ele não absorveu, não entendeu esse lado africano. Então a escola desviou desse começo que teria sido, foi desviado, foi uma pena. Isso é bom relatar porque parece que desde sempre a escola negou. Não, não foi assim. Mas você tem toda a razão em apontar, você que foi uma das negras pioneiras aqui dentro da escola, a discriminação e a dificuldade de se adequar ao pensamento, na época, europeu aqui dentro. Eu acho importantíssimo você registrar isso, né? Falar, é muito importante, porque eu fico imaginando, se Janka continuasse na escola, a escola seria completamente diferente, né? Mas eu acho que veio Rolf, veio outros e Ele outros. contribuiu Sim. em muita coisa importante que a Janka não tinha. Ele tinha essa capacidade organizacional, administrativa, de traçar o currículo da escola e tal, mas ele não entendeu a cultura local. E isso perdurou por décadas, né? Rolf implantou isso, né? E ficou por décadas, né? Mas aqui na escola de dança, não a minha pessoa, mas Tânia Bispo, Lê Dornelas, Sueli, Edson Bispo, tantos outros mulheres e mulheres negras que sofreram muito. Isaura Oliveira, minha colega, que mora agora nos Estados Unidos, como foi difícil a gente, né, estar nessa escola. Porque esse corpo era um corpo negado. Era um corpo tido como um corpo incapaz. Mas eu tive uma luz no fim do túnel, que foi o grupo Odundê. Certo. O grupo Odundê foi um grupo que foi concebido e dirigido pela professora Conceição Castro, minha querida professora Conceição Castro. Ela percebeu a chegada desses corpos diferentes. Ela, como professora de metodologia, enfim, ela começou a perceber que corpos são esses que movem de uma forma diferenciada. Conceição foi uma das primeiras bailarinas de meu grupo quando eu comecei a coreografar profissionalmente.
E ela, então, ainda pegou essa herança vinda muito da Ianca, que eu ainda estava influenciada por Ianca. E talvez essa sensibilidade dela não tenha sido apagada, como você falou. Diga. Essa semente, né? Que bom. Fica adormecido, mas um dia ela desperta. Então, Conceição Castro percebeu esses corpos, aí ela começou a fazer uma pesquisa. Em princípio, ela diz que não foi proposital montar um espetáculo, criar um grupo. Era a pesquisa, e a partir da pesquisa que veio esse resultado, né? O espetáculo intitulado Odundê, que é uma nova era, um novo ciclo. E assim permaneceu esse grupo. Eu entrei na terceira montagem, né? Teve o espetáculo Odundê, Dideuá e Marongué, foi que eu entrei no grupo. Eu já tinha visto o grupo, eu já tinha assistido na Oficina Internacional de Dança e eu disse, epa, é esse grupo que eu quero adentrar, eu quero participar. Então foi ali que também o Grupo Odundê me ajudou bastante, porque ali eu pude perceber que existia uma dança negra, uma estética negra, porque eu vinha de um grupo folclórico, né? Que era dançar Yansan, o samba de roda, a capoeira, o maculelê, e no Odundê eu consigo perceber, né? A pesquisa era que você faz uma dança contemporânea com esse foco, com esse fio condutor que é a danças afro-brasileiras. Isso, então, eu vou te perguntar. A cultura como conhecimento, considerando suas crenças, costumes, hábitos e capacidade de sobrevivência do indivíduo na comunidade, qual o papel específico da arte e, claro, da dança na sociedade? Olha, para mim, como o corpo produz uma linguagem, o corpo produz linguagem, né? E é uma linguagem que é comunicação, você se comunica. E aí eu vou jogar ele, fazer um recorte aí dentro da sua questão, que é o corpo nesse universo do candomblé. Sim. Então, esse corpo no universo do candomblé é um corpo que conta história. É um corpo que traz a sua ancestralidade. É um corpo que diz, eu estou aqui, sei de onde vim, onde eu estou e para onde eu quero ir. Ótimo. Né? Então, esse corpo, né? Todo o meu trabalho, aí já vou, né, chegando para a minha metodologia, toda a minha base artística, né? Todo o meu conhecimento, mesmo eu fui dessa escola, eu tenho todas essas ferramentas, eu gosto de fazer aula de balé, deixa eu falar. Eu acho que um artista, bota aqui entre parênteses, eu acho que uma artista, ela não pode estar limitado a nada. Muito bem. Você tem que estar com os 5 sentidos abertos. Eu faço aula de balé, de dança moderna, de alongamento, de capoeira, de canto. Lindo. É isso. Eu preciso, Lia. Eu preciso ir para museus. Como isso me alimenta. Então é tudo, né? A gente está aberto. E dentro desse universo afro-brasileiro, eu tenho muitas possibilidades. Eu acho que eu ainda tenho muito que perceber a poética que existe dentro desse universo. Porque o que nós temos, né, nesse universo do candomblé? A gente tem gastronomia, a gente tem canto, música, dança, nós temos vestuários. Então, é tudo, é muita coisa. O candomblé é todo um universo cultural, né? E isso é lindo. Você acabou de voltar de um festival nacional de dança, onde você apresentou um espetáculo que eu amei, que é de ancestralidade. Como é que se chama? Ancestralidade em movimento. Ancestralidade em movimento. E esse espetáculo eu assisti encantada, eu fiquei apaixonada pelo espetáculo.
E eu vou querer, no próximo bloco, que você possa falar bastante sobre a parte prática, a parte artística, a parte da produção coreográfica em si desse trabalho. Eu só quero que você resuma como foi sua participação nesse festival agora. O festival foi assim maravilhoso. Primeiro, quando você tem contato com outras pessoas, né? Em Goiânia, nós fomos para Goiânia, né, a universidade, e fomos para o Festival de Araraquara, em São Paulo. E a receptividade do público é imensa. Que bom. As pessoas ficam, muita gente chega, tanto para mim como para os dançarinos, encantados. E não é um público de cultura negra? Não, não é. Goiânia, nós sabemos, né? Enfim, não tem esse contato com a cultura negra. São Paulo também, Araraquara, não tem essa, né, essa intimidade com a cultura negra. Mas eles compreendem, eles percebem a poética, que é isso que eu gosto de levar para a cena. É a poética que existe dentro desse universo afro-religioso, né? Então, nós fizemos o espetáculo, apresentamos, fizemos 2 palestras na universidade, e aí é bacana, né? Porque você vai ouvindo coisas, né? Porque uma obra artística, ela, quando você lança ela para o mundo, ela é aberta. Então, cada pessoa vai falando, vai vendo. Eu acho que o bacana de qualquer obra artística é isso, é deixar que cada pessoa faça a sua viagem. É isso, é lindo. Então, eu vou querer que no próximo bloco você demonstre um pouco qual é a tradução do que a gente está falando sobre cultura, como ela se expressa em termos de gestuais simbólicas. Voltando ao terceiro bloco do programa Papo das Artes, tendo hoje como convidada Edileuza Santos, uma coreógrafa que desenvolve a dança negra na Bahia. Gostaria de perguntar agora para a Edileuza como se dá a sua dança diante do atual movimento diaspórico de luta pela afirmação da cultura ancestral de herança africana. Bom, eu queria começar fazendo uma reflexão sobre dança negra, né? Porque são diversas e plurais, que perpassam pelas manifestações populares, né? Perpassam pela ancestralidade, perpassam pela condição pessoal. Quando eu vou ao shopping e o segurança segue o meu espaço, pensando ele que meu corpo é um corpo suspeito. Perpassa também pelos esportes, o futebol. Quando, há décadas atrás, um jogador baiano, ele estava participando de uma partida, acho que o Barcelona, e os torcedores, quando ele foi cobrar um escanteio, os torcedores começaram a jogar bananas, uma chuva de banana em cima dele. Ele pegou a banana, descascou a banana, comeu a banana e jogou. Para mim, é uma performance negra. Ele utilizou o corpo dele como um instrumento de protesto. Quando também esse Vini Júnior, quando ele faz um gol, ele dança. Então, ele usa o corpo dele como um protesto também. Então, a dança negra está em todas as esferas.
seja na economia, seja nas artes, enfim. Eu acho que a dança negra, a gente vai, como eu penso, né? A gente vai dialogando com os novos desafios e vai relaborando novas poéticas e novos pensamentos. É assim que eu vejo a minha dança, né? É essa dança que eu acredito. Né? O importante que você ressaltou agora é colocar no plural as danças negras, porque há uma tendência de generalizar dança afro, como se fosse uma só. Primeiro, como se a África fosse uma só. A África é 54 países. E quantas milhares de línguas, quantas milhares de culturas, quantas milhares de danças em cada país. Imagine, então, nós temos uma riqueza, uma multiplicidade de culturas africanas que não podem ser reduzidas a um único padrão. Isso já é muito importante. Depois, o dado individual, subjetivo, como você falou, como cada um absorve isso e transforma isso. Isso é um dado. O outro, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre uma questão muito presente aqui na Bahia e que poucos países no mundo, inclusive na própria África, mantenha a cultura tradicional, como no caso o candomblé na Bahia, que está em vias de desaparecimento em outros lugares e aqui está crescendo. Como acontece como para mim é um fenômeno, como que o escravo vindo, despojado de tudo de seu material, ele vindo só com o seu próprio corpo, conseguiu manter a riqueza desse universo religioso, como o candomblé. Como ele conseguiu trazer e manter isso aqui? Veja ali, o corpo é o lugar que os ancestrais se manifestam, né, no candomblé. Então, esse corpo, ele está carregado, ele está contaminado dessa ancestralidade. Então, mesmo que eu saia daqui, atualmente, eu saia daqui e vá para a Alemanha, mas eu levo todo o meu arsenal ancestral. Foi o que aconteceu com os negros que foram sequestrados do continente africano. Então, o chip aqui, né, aqui, tudo isso, a gente não se desfaz, mesmo eles passando pela árvore do esquecimento, né, que eles tinham que dar, acho que 7, 8 voltas, nem lembro mais, para esquecer. Não, mesmo sendo feito um batismo do catolicismo, colocando cada um, dando um outro nome, mas isso fica na gente. Né? Os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso jeito de falar, o nosso pensar, está aqui. Isso ninguém tira. Então, isso aí foi que fez com que eles reelaborassem toda essa cultura aqui em Salvador. Nós sabemos que no continente africano, né, nos países, o candomblé ele é diferenciado. Né? Cada comunidade cultua um único orixá. Aqui, é claro, cada um trouxe o seu, seja de várias nações, né, africanas, e cada um foi, né, colocando ali a sua contribuição. Por exemplo, quando eu falo assim, o meu processo de criação, todo aquele espetáculo que você assistiu, não existe contagem. Não existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Todo o processo ali é holístico. O que é esse holístico? Eu estou em função de você, você está em função dele, ele está em função de você. Então, quando eu levanto, eu sei que eu levantei, você vai, você vai, você vai. Então, isso requer para os dançarinos uma atenção maior, não só para o que eu estou fazendo, mas em relação ao grupo. Então, eu preciso... Realmente é coletivo, é uma relação de integração de um corpo com o outro. Porque na contagem da dança, o dançarino ele vai por si, automaticamente, né?
no seu método, ele depende do outro. Do né? outro. Ele é holístico. Então, assim, uma das coisas que para mim é muito importante, né, é perceber essas nuances, seja no candomblé ou seja no estudo. É muito estudo, porque toda essa minha vivência, esse espetáculo, esse resultado, são décadas que eu venho indo para cursos na minha casa de candomblé, indo para outros candomblés da vida, né? Percebendo a sala de aula, que é a cidade de Salvador, que para mim, Salvador é uma sala de aula aberta. Eu tenho que basta eu estar conectada e perceber isso vendo, né? Então, Babatunde Loyan mesmo, ele diz que as culturas africanas não são culturas orais, são culturas de vivenciar, experimentar. Então, aí eu vejo que no candomblé, na capoeira, no samba de roda, eu tenho que vivenciar, eu tenho que experimentar. E isso é fundamental. Eu tenho que perceber que o tambor, eu passo a mão nele, o tambor, eu tenho que sentir o som do tambor, a temperatura, porque o som do tambor tem uma temperatura, né? Assim, dentro desse contexto, né, da minha metodologia de ensino para a dança negra, que eu intitulei Corpo Tambor, um novo olhar da dança de expressão negra. Essa aula, eu digo que eu tenho duas metodologias. Aquela tradicional, que é você fazer sequências coreográficas, né? Você fazer exercícios de alongamento. Essa é uma metodologia que eu chamo tradicional. E essa nova é o Corpo Tambor, um novo olhar da dança de expressão negra. Eu não dou uma célula coreográfica. O que eu possibilito é a relação entre o corpo do praticante com o som e o percussionista. Então é isso, por isso que esses dois tambores estão aqui agora, que eu vou pedir para a Edileuza dar uma demonstração desse gestual simbólico relativo ao seu método do corpo tambor. Você pode mostrar, por favor? Tum, tum, pa, pe, 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 tum, pa, 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 tum, pa, peia, tum, perere, tum, 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 pa, terere, tum, terere, pa, pe, 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 tum, parará, tum, perere,
Edileuza, maravilha! Nós agora estamos terminando com essa linda dança. Edileuza é também uma grande dançarina, eu não falei nisso, só falei dela como coreógrafa e professora. Mas estamos encerrando essa série de 10 entrevistas do Papo das Artes, dessa parceria da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba. Muito obrigada e agradeço a participação de Edileuza Santos. Eu que agradeço.